para gravar e já vou aqui logo colocar abertura. Fale. Família Web Rádio e o programa Psicologia em Casa. Apresentação: Enéas Canhadas. Vamos fazer igual o FM, sai um, entra outro. Tchau, Ené. Saiu uma entra a outra. Agora você está no seu Ah, horário aí. Bom dia, Ené. bom dia de novo. Bom dia, família Web Rádio. Bom dia, ouvintes. Aqui estamos mais uma vez. Cá estamos, cá. Cá estamos, cá estamos. Enéas, para mim colocar aqui, qual seria o telefone? Telefone é o 11 999955978. Ó, já... 11 999955978. Tema de hoje, Enéas, Luiz, o tema nessa, de hoje nessa loucura. acho que vai surpreender um pouquinho, viu? Que beleza, vamos lá. Sabe o que eu pretendo falar hoje? Ah, Falar não, eu vou refletir com os ouvintes, fui pesquisar, eu acho que a gente pode acrescentar algumas reflexões, né, sobre o dia de hoje. Eu pensei, sabe qual o tema que eu pensei hoje, Luiz? diga. Sobre pegar no pé. O que você acha? Olha, quando eu era pequeno, minha mãe pegava muito no meu pé, viu? Aproveitando esse momento político nosso, né? Ah, Que tem muita pegação no pé, não tem? tem. E tem também aquela famosa figura da bola de aço no pé, né? Não sei se, eu creio que é familiar para todo mundo, né? Onde os prisioneiros recebiam ou tinham uma bola de aço presa com correntes nos seus tornozelos, no pé. Na verdade, era no tornozelo, né? Porque se puser no pé, sai. Então, vamos refletir um pouquinho sobre os ensinamentos que isso pode trazer para nós, né? Começar pelo mais leve, que é pegar no pé. Na verdade, pegar no pé tem um sentido, é, primeiro que é muito comum brasileiro, né? E tem um tom assim bem humorado. Pegar no pé não significa exatamente estar se tratando de uma coisa grave, nem querer, né, de fato, ofender alguém ou censurar alguém. O pegar no pé não tem tanto sentido moral que tem na tal da bola de aço colocada no tornozelo dos prisioneiros. Mas, começando pelo lado mais leve, né? É, o pegar no pé, né? Ele tem um tom descontraído, leve, bem-humorado, né? E varia muito o seu sentido conforme a situação, né? Porque você pode pegar no pé, no bom sentido, quando uma mãe pergunta se o filho já fez a lição, quando um pai pergunta se o filho está fazendo isso ou aquilo direito, etc., né? Ou quando um amigo, né, cobra alguma coisa para outro amigo, né, tem um sentido que não é exatamente o de implicar ou de estar tirando proveito ou querendo denegrir, né? Querendo agredir moralmente. O pegar no pé tem muitas vezes sim um tom de implicância, né? Um tom de dar uma correção leve, como eu já disse várias vezes, bem humorada, né? Mas, sem dúvida, quando você tem a suficiente liberdade de cobrar um amigo, de solicitar de um amigo, de ser insistente com alguma coisa que esse amigo queira fazer para você, ou por ele mesmo, né? Muitas vezes não é para você. Porque quando você quer um favor, o favor, pedir um favor não tem o sentido de pegar no pé.
pedir um favor tem um sentido diferente de solicitação, e você conta com a boa vontade, com a disponibilidade do outro. Agora, pegar no pé, em geral, se aplica, bem-humoradamente ou não, se aplica a uma situação em que você quer, né? Em que você quer é, que a pessoa faça para você, né? Ou que a pessoa faça principalmente para ela mesma. Na verdade, tem muito, essa insistência tem muito um tom de ajuda, né? De você estar apontando uma coisa que a outra pessoa pode fazer que seja, vai ser boa para ela, né? Então, você ali, como bom amigo, você insiste, né? Nesse sentido. Ah, mas, olhando para cada um dos sentidos, no intuito de diferenciar e também de trazer isso para as nossas vidas, né? O primeiro sentido do qual nós podemos falar é exatamente o sentido de insistir ou cobrar, né? Então, isso nós já falamos aqui, insistir ou cobrar. Pode ser num tom muito amigável, pode ser num tom mais insistente, né? Depende aí da liberdade, da intimidade que você desfruta com a outra pessoa, né? Quando você diz, meu chefe vive pegando no meu pé, ou meu amigo pega no meu pé, ou a minha esposa pega no pé, ou o meu companheiro me pega no pé, né? Ou a minha irmã, o meu irmão me pegam no pé, você está dando um tom leve, um tom bem-humorado, que intrinsecamente, isto é, intimamente, até está sendo aceito, né? É, Quando a gente diz bem-humoradamente assim, nossa, deixa eu fazer isso antes que a minha esposa pegue no meu pé, ou antes que o meu irmão me pegue no pé, na verdade tem um tom um tanto quanto bem-humorado e, em geral, não causa muita irritação ou muita intolerância, né? Se bem que certos tons de insistência, quando ele tem essa característica de cobrar mesmo, de dar uma espécie de intimação para que a outra pessoa te faça algo, ou ela mesma faça algo para ela, né? Quando uma mãe diz assim, olha a bagunça desse quarto, coloque isso em ordem, dê um jeito nisso, né? A mãe está assim cobrando, e pode ser que seja num tom bastante autoritário, em que o filho possa se sentir é, irritado ou coisa assim, mas implica obedecer e colaborar. Diga, Luiz. Ô, Inés, pegar no pé não é uma gíria? Pegar no pé, pegar, é uma Mas tem um gíria. nome, essa gíria tem um nome bonito, viu? Se chama idiomatismo. Ah, que eu Idiomatismo, comprei né? um, eu comprei. É uma espécie de. Não chega a ser uma gíria, é uma espécie assim de expressão do nosso idioma, especialmente o idioma brasileiro, Eu né? fui no shopping ali, comprei um sapato e o rapaz fez um idiomatismo no meu pé. Por quê? Ele pegou no meu pé. Ah, sim. Ah, nesse caso não é o caso, né? Gostou dessa, Inés? O Luiz está cheio de piada hoje, Quer né, dizer que Luiz? é idiomatismo, né? Idiomatismo, vem de idioma, né? É Ah, tá. uma espécie assim de corruptela, né, do idioma, ou uma inserção no idioma, né, que leva a outra pessoa fazer algo, mas eu preciso enfatizar isso. Em geral, uma pegação no pé procura o bem da outra pessoa. Nós não pegamos no pé para nós mesmos, dificilmente. Ah, mas uma mãe insistiu com o filho para pôr ordem no quarto. Isso não é, em primeiro lugar, não é para ela, é para o filho. Ela está educando, ela está sendo uma orientadora, uma educadora.
né, acaba sendo, sim, benefício tanto para o filho, que deve aprender a manter a ordem, e também para ela e também para casa, né? Se todo, existe um ditado chinês bem conhecido que é o seguinte: se todo mundo limpar a porta da sua casa, o mundo ficará limpo, né? Então, um filho, quando é repreendido pela mãe, ela está, na verdade, buscando o bem da casa, da família e assim por diante. Outro sentido, né, que também, de certa forma, já tocamos, é provocar, né? É brincar. Por isso que eu insisto muito em falar do bom humor, né? O bom humor é que torna leve essa insistência ou essa famosa pegação no pé, né? E, geralmente, essa forma leve tem um sentido amigável, né? Muitas vezes afetivo, né? Quando a tua esposa diz para você, mas você não vai sair com essa calça que está manchada, por exemplo, ou você não vai vestir essa camisa que tem uma mancha, existe um aspecto, um caráter não só cuidadoso, mas existe também aí um afeto, né? Uma demonstração de afeto. Um casal de namorados, é, marido e mulher, né? Companheiros de vida em comum, né? Muitas vezes têm diferentes manifestações de afeto baseadas exatamente nesse cuidado com o outro, que em momentos de irritação ou de impaciência pode parecer implicância ou pode parecer um pouco exagerado. Mas em momentos de harmonia, de tranquilidade, na verdade, pegar no pé é uma crítica, sim, sempre uma crítica, né? Mas como nós sabemos, a crítica tem um lado muito positivo e tem também um lado negativo. Dependendo do grau de aceitação das críticas que cada um tenha, e aí nós sabemos que a crítica, em geral, ela pode ser construtiva quando você faz observações pertinentes, observações que vão ajudar a situação, ou vão ajudar a outra pessoa, ou vão corrigir, digamos, de uma forma benigna a situação e a outra pessoa, você está fazendo uma crítica que nós chamamos de crítica construtiva. Vocês observam sempre, uma coisa que eu sempre lembro aqui, né? É, uma palavra, um significado, vai se ramificando em muitos outros, né? Então, pode-se colocar mais esse. A pegação no pé, muitas vezes, é uma crítica. E é uma crítica que, em geral, é boa, né? Pegação no pé apenas para apontar o defeito no outro, para expor o, o, a condição um tanto quanto desorganizada ou desatenta ou desonrosa ao outro, já tem uma conotação moral que nós não podemos chamar, no sentido que nós estamos aqui vendo, de pegação no pé, né? De qualquer forma, pegar no pé é orientar um pouco a outra pessoa, né? Você está dizendo que há um caminho melhor, ou há um caminho que seria mais conveniente tratar para aquela situação, né? De qualquer forma, isso foi aos poucos virando uma metáfora, né? Que insiste, que orienta, que colabora, que critica, né? Mas vamos pegar aqui pelo lado positivo, né? Construtivo, de modo que faça bem ao outro, né? Então, isso é um pouco da questão da pegação no pé, né?
vocês devem estar aí acompanhando, e o meu propósito foi esse mesmo, né? Aproveitar esse momento político que nós estamos vivendo, né? Em que aquele instrumento colocado para vigiar o réu ou o preso acabou se tornando um assunto quase que mais importante, né? Do que o objeto, do que a situação que levou aquilo, né? Isso sim acaba sendo um impedimento declarado, transparente, evidente, de impedir a outra pessoa, né, de se movimentar livremente, de ser. E como a eletrônica, né, tem oferecido grandes contribuições para a nossa vida, de um modo geral, né? Hoje tudo é eletrônico, né? Coisas que antes nós não tínhamos. Eu não sei se vocês se lembram, para pegar um exemplo muito comum, né? Como os primeiros aparelhos de TV que saíram com controle remoto, havia inclusive a opção de você comprar a TV sem o aparelho de controle remoto e com o aparelho de controle remoto. Por que isso? Porque o controle remoto custava muito caro, né? Então, era um acréscimo no preço muito grande ao aparelho de TV. Olha como os tempos mudaram, né? Luiz, você se lembra desse tempo, Luiz? Em que você tinha que pagar uma grana para o aparelho vir com o controle remoto, não? Eu lembro dois tempos. Eu lembro que tinha que. Três tempos, eu lembro, né? Eu lembro É, estabilizador para de deixar energia. energia. Bom, Lembro, isso a gente usa até hoje, né, Luiz? eu lembro também do. Você tem, era para comprar esse controle era caro. E lembro Sim, também de eu comprar uma TV grande e ganhar uma pequena. olha só. É, Também. você compra, Aliás, isso tem até hoje, né? será? Se você compra uma TV de 55, 60 polegadas, às vezes vem uma de 40 polegadas ou por um preço muito pequeno, você ganha uma TV. Passa aí para mim. Olha, a hora que eu ler o link com essa oferta, eu mando para Essa eu você. quero ver. Tá Ó, bom? Renato, por favor, viu? Olha. Olha Hum. onde a gente chegou, né? Um controle remoto era caríssimo, Enéas. Caríssimo, caríssimo. E hoje, você vê, hoje não só vem junto, como se esse aparelho, se esse controle remoto dá defeito, você ganha um outro, né? Você nem precisa comprar um outro e assim por diante, né? Então, veja como os tempos foram se modificando. E hoje o controle está na barraquinha aí do seu Zé aí do lado aí. Se você compra na barraquinha, qual tipo. Universal. É universal. Exatamente. E compra o tipo que você precisar. Ele pergunta o modelo da TV e te oferece logo o controle remoto. Mas a pegação no pé não chega exatamente a ser esse controle remoto propriamente. Mas nós vamos passar agora para um outro tipo de, eu vou chamar informalmente assim, para um outro tipo de pegação no pé, que é aquela imagem, se vocês devem conhecer, né? Que é a imagem da bola de ferro. Isso se tornou um tanto como eu digo assim, um tanto como simbólico, porque é evidente que hoje em dia, né, não se põe no pé, no tornozelo do presidiário, não se põe uma bola de ferro, né? Obviamente, isto faz referência a um tempo que não existiam outros recursos, especialmente não existia o recurso eletrônico, né? Embora, quando vocês veem na TV, principalmente, a imagem daquele prisioneiro uma, com uma,
com uma corrente nos pés, ligando um pé no outro, de modo que impeça ele de dar passos maiores, né? Isto não deixa de ser uma outra versão da bola de ferro no pé, presa ao tornozelo. Na verdade, tornou-se um símbolo universal de castigo, de restrição, de punição, né? É muito comum ainda aparecer em filmes, obviamente, que representam uma época, né? Que ainda se usava isso, mas aparece também nos desenhos, né? Por quê? Porque aparece nos desenhos, aparece na literatura, por que aparece em certas situações, né? Porque são metáforas. O que é uma metáfora? É um exemplo, é uma imagem que representa, que traz um símbolo que representa um sentido, né? Então, hoje, se dissermos que alguém está com uma espécie de bola de ferro no pé ou no tornozelo, nós entendemos que é um fardo, né, que o indivíduo tem que carregar. Mas esta imagem da bola de ferro no pé tem uma origem histórica, né, que é tão concreta quanto a própria bola de ferro no pé, né? Qualquer situação em que o indivíduo, que a pessoa tenha uma espécie de, de limitação, né? Uma espécie de limitação, né? A gente pode usar a imagem da tal da bola de ferro, né? O próprio, quem conhece o Novo Testamento, quem conhece um pouco as cartas dirigidas às igrejas da antiguidade, né? Já deve ter lido o apóstolo Paulo escrever em uma das cartas que ele falava do espinho na carne, né? O espinho na carne também é uma outra imagem de algo que perturba, que não deixa a pessoa ficar totalmente confortável, totalmente livre. E o apóstolo Paulo dizia que ele sofria de um espinho na carne. Não se sabe ao certo. As teologias, os estudos teológicos levantam algumas hipóteses, mas não há certeza total sobre isto, né? Então, o espinho na carne, a bola de ferro no pé, são imagens, são metáforas, como eu disse, que representam uma espécie de fardo que o indivíduo tem que carregar, que torna a vida dele de maneira desconfortável, limitada, tendo sempre que lidar com esta limitação, ou com esta complicação, né? Ernesto, Oi? hoje já mudou. O indivíduo não vai preso direto, né? Indireto, assim. Hoje ele passa por vários, né? Primeiro, paga fiança, né? Pagou fiança, já era, né? Então, Sim. eu estou falando. Embora existam os crimes inafiançáveis, né? É, mas não, eu estou dizendo os que têm muita grana, né? Que tem muito dinheiro Sim, aí, sim, sim, os Porsche da vida, aquele, né? sim. O que tem muito dinheiro, paga a fiança, tá fora, Aham, né? Agora, tem uns que não paga fiança, tem uns que já vai para a tornozeleira lá, vai para o negócio lá, né? Então, hoje não tem mais a bola no pé, era direto presídio e bola no pé, né? Lá mesmo, sim, sim. encarcerados se usavam a É, bola no pé, né? exatamente. Hoje, antes de se chegar a bola no pé, tem vários E, artifícios, né? né? Então, Tem um caminho a seguir, né? então é uma das coisinhas de pegar no pé. Eu estou pegando no pé. Tá pegando no pé. Então, da onde apareceu essa história da bola no pé, né? Essa maneira de acorrentar, de prender, de limitar os prisioneiros é muito antiga, né? Ela vem lá do tempo dos romanos, da Idade Medieval,
que tinha exatamente o objetivo de evitar fugas, né? Evitar fugas. Naquele tempo também, se de um lado havia uma corrente presa geralmente a um cadeado, é sinal também que não havia meios fáceis, né, de arrebentar esse cadeado. Hoje em dia, se você prender alguém com uma corrente e ele puder conseguir um alicate desses de ferreiro, ele corta o cadeado e se liberta, né? Mas essa forma antiga, medieval, né, de se prender ou de limitar alguém, era exatamente destinada aos prisioneiros para evitar que eles fugissem com facilidade. Imaginem vocês que é muito comum, ou foi muito comum, nos séculos 17 nos séculos 17 a 19, séculos 1800, 1900, né? Principalmente nos países e prisões da Europa, né? Essa bola era literalmente uma bola de ferro pesada, né? Que nós já vamos ver qual a função de ser uma bola, que eu nunca tinha ouvido falar disto, mas segundo as informações, essa esfera, né, de ferro, ela tinha lógica, né? Primeiro, né? Essa esfera de ferro era pesada o suficiente para para impedir que alguém saísse correndo com ela na mão, né? E outra, ela ficava presa a um certo tamanho de corrente que você nem podia. Para você carregar, você teria que ficar curvado, segurando. Para você pegar na altura da cintura para aliviar o peso, a corrente não alcança, né? E tinha um peso também, que mesmo que você conseguisse fazer isso, você estaria fazendo por um pequeno percurso, porque o peso da bola iria contribuir rapidamente para você ficar cansado, né? Outra coisa, né? O ferro, desde que o ser humano na face da Terra descobriu a condição da fundição do ferro, né? O ferro é algo barato na natureza. Tanto é que, como estamos em busca de quê hoje em dia? E sempre estivemos? Em busca dos metais preciosos, em busca do ouro, do cobre, de outros metais que são considerados importantes para a nossa vida, né? O ferro é importante? É importante. Porém, ele é muito abundante na natureza. Então, desde que alguém teve a ideia de criar a bola de ferro que ficasse preso ao tornozelo do presidiário, né? Era uma bola e o material era barato, né? De ser fabricado, né? E é claro, essa bola no pé também, impedindo que as pessoas se movimentassem, ela tinha também o sentido moral, né? Obviamente, se você vir alguém com uma bola amarrada no tornozelo, presa no tornozelo, né? Há um aspecto moral aí com o intuito de humilhar, né? Com o intuito de mostrar, de demonstrar que aquela pessoa tem um fardo para carregar. Isto é, ela tem provavelmente diante da justiça uma culpa, né? Da qual ela tem que dar conta, não é isso? É, então, esses são os sentidos da tal da bola no pé. Pegando um pouco pela história, né? Os presídios ingleses de uma certa antiguidade, né? A bola de ferro presa ao tornozelo dos indivíduos ficou muito comum entre os presidiários, né? Ficou muito comum nas colônias penais,
onde só havia o abrigo dos prisioneiros, né? E, especialmente, ela era utilizada para prisioneiros condenados a trabalhos forçados, né? Também usada principalmente para prisioneiros considerados fugitivos potenciais, aqueles indivíduos que se tornam famosos por conseguirem burlar, né, uma prisão, conseguirem superar os obstáculos contidos dentro de uma prisão, né? São aqueles que se tornaram mesmo famosos, sendo capazes de fugir. Esses eram especialmente alvos eh, da colocação da bola de ferro no tornozelo. Uma coisa bastante curiosa, né, dessa época é que essas bolas de ferro elas tinham pesos diferentes conforme a necessidade. Que necessidade era essa? Olha que interessante, né? Dependendo do comportamento do preso, né, a bola era menor se ele fosse um preso bem comportado, ou a bola seria maior se ele fosse um preso menos comportado. Também a bola tinha o peso compatível, vamos dizer assim, isto estabelecido lá pelos códigos de justiça, né, conforme o tipo de crime que o indivíduo havia praticado, né? Então, se ele tivesse praticado um crime mais grave, ou como se chama hoje, um crime hediondo, por exemplo, então a bola seria certamente maior ou mais pesada. E também se o preso oferecesse um risco de fuga, né? Se fosse aquele que seria hábil na aventura da fuga, ele também receberia certamente uma bola mais pesada, né? Também na França antiga, essas bolas de ferro eram muito utilizadas, né? É, e há também, através da história, menção de presos que certamente eram de mau comportamento, que eram obrigados a caminhar e trabalhar com duas bolas ligadas por correntes, isto é, provavelmente uma em cada tornozelo, aumentando o castigo e aumentando também a dificuldade de locomoção, né? É, Até mesmo nos Estados Unidos do século XIX, prisioneiros condenados a trabalhos pesados, né, especialmente na construção de estradas ou trabalhando em pedreiras, usavam esta bola de ferro presa ao tornozelo. Desculpem aí, enrolei um pouco a fala, Ô, né? Ené, não pode colocar Oi? uma bola, não pode colocar uma bola dessa na seleção brasileira, no nosso Não, jogador. não, eu diria que a bola no tornozelo dos jogadores já está colocada, precisava tirar, né? Ah, é? Ah, tá Não é? certo. Não é? Nós temos visto aí um futebol medíocre, né? Então, nós estamos fazendo o quê? Pegando no pé, né? Exatamente. Pegando no pé. E uma curiosidade, né, que antes do fim do nosso primeiro bloco, né, por que a bola, né? Por que a bola? Segundo a história, também é por causa de vantagens. Uma primeira vantagem é que a bola ela reduz o peso, isto é, não é que ela reduz o peso, ela distribui o peso. Qualquer posição que você ponha, ela tem o mesmo peso, diferente de um cubo, né, que fica muito mais pesado, aparentemente, colocado numa determinada posição. Outra coisa é que a bola não tem arestas, ela não enrosca em qualquer lugar, né? Ela não quebra facilmente, né? E assim por diante, né?
A bola também tinha a qualidade de não se apoiar. Uma bola rola, né? Você Ela não põe tem bico, muita. né? Ela não tem Ela não bico. tem arestas nem Ah, bicos, então ela rola, dependendo do lugar que você pode pôr. Então, ó, isto jogador de. significa. Ó, juiz, ó. Hoje eu tô Então, agradeço. hoje você está bravo, hein, Luiz? Falei, né? Então, digamos assim, ela impedia mais fortemente o prisioneiro de correr, né? E embora ela até rolasse, mas ela não permitia velocidade, né? Então, uma bola de ferro pendurada no tornozelo, você rola ela alguns centímetros, né? Depois ela vai segurar no seu próprio tornozelo. Então, você passa a ser, ao invés de agente de fuga, né? Tentando fazer correr, você vai virar um paciente preso da fuga, né? E assim por diante, né? Muito bem, Luiz, eu acho que nós estamos chegando já no tempo aí do nosso intervalo, né? 1 minuto e meio. 1 minuto. Isso. Para a gente dividir o tempo aí, e estar de volta no nosso segundo bloco. Então é aquilo lá. Nós vamos demorar um tempinho para voltar aí, Para porque. voltar. É, tá bom? E, Vamos, e vamos. você conseguiu escolher a música hoje, Ah, Luiz? eu peguei uma aqui, uma mais ou menos aí que veio na minha cabeça. Vou Certo. colocar aqui uma música do Dalton aqui, ele é muito estranho, né? Tá certo. Entendeu? Ele é só Então, uma água, dá uma espairecida aqui, mais parecida. voltamos já já. Voltamos já já, Enéas. Abraço. Abraço, até já.